somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Olá! Nos últimos dias, uma notícia vinda da Ásia chamou bastante atenção, mas eu sinto que a maioria das análises ficou muito na superfície. Sim, foi bem comentado. A China anunciou uma proibição de exportações para o setor de defesa do Japão. E, à primeira vista, parece só mais uma disputa regional, né? Mais uma peça no tabuleiro geopolítico. Exato. Mas não é. O que a gente está vendo é algo muito mais profundo. É uma verdadeira guerra por recursos, só que travada não com navios, mas com planilhas de alfândega. Com certificados de origem. Exatamente. O Ministério do Comércio da China proibiu a exportação de itens de uso dual, ou seja, que servem tanto para fins civis quanto militares. E isso muda tudo. E a nossa missão aqui é fundo nisso. Desvendar a estratégia por trás do impacto real que vai muito além do Japão e o que talvez seja mais surpreendente, como essa crise do outro lado do mundo pode abrir uma janela de oportunidade estratégica para o Brasil. As fontes para a nossa discussão de hoje são da inteligência de mercado da própria CarbonFi. Um tema fascinante. Certo, vamos começar a desempacotar isso então. A leitura mais óbvia é que se trata de uma retaliação, né? Sim. Pequim estaria respondendo a declarações do governo japonês sobre uma possível intervenção em defesa de Taiwan. Mas isso parece simples demais para a China. Qual é a jogada de xadrez que a gente não está vendo na superfície? Exatamente. A questão de Taiwan é o gatilho, mas não é a arma. O que é fascinante aqui é como Pequim está flexionando um músculo que, olha, poucos países no mundo têm. E que músculo seria esse? Eles estão usando o que a gente aqui na análise chama de hegemonia na tabela periódica como uma ferramenta de poder. Hegemonia na tabela periódica. Gostei disso. A mensagem para Tóquio é brutalmente clara. É tipo, olha, vocês podem aprovar orçamentos recordes para dobrar seus gastos militares, podem comprar os projetos mais avançados, mas a matéria-prima para construir os mísseis, os radares, os drones, essa matéria-prima passa pelas minhas mãos. É uma demonstração de poder que redefine o campo de batalha. É como dizer, a sua soberania militar começa nas minhas minas. Perfeito. A guerra não começa mais no primeiro tiro, mas na primeira ordem de compra que é negada. Exato. Eles estão, na prática, oficializando uma guerra de atrito. A expressão, que antes era uma metáfora, virou política comercial explícita. O objetivo é desgastar, é sufocar a capacidade industrial do adversário antes mesmo de qualquer conflito. Então é um estrangulamento. É um estrangulamento da capacidade de rearmamento de um rival histórico. E aqui a coisa fica realmente interessante porque a genialidade e até a brutalidade da medida está em duas palavras: uso dual. Sim, esse é o ponto-chave. Não estamos falando de pólvora ou de aço para blindagem, que são coisas obviamente militares, né? O alcance disso é cirúrgico e, ao mesmo tempo, massivo. Correto. O bloqueio atinge o coração da alta tecnologia. É um golpe que mira tanto os gigantes da defesa, como a Mitsubishi Heavy Industries, quanto indiretamente potências como a Sony, a Panasonic. Porque as tecnologias se misturam. Porque os componentes são muitas vezes indistinguíveis. A lista de materiais afetados implicitamente é um verdadeiro quem é quem dos elementos do futuro. Vamos mergulhar nessa lista. Porque é aí que a gente entende a dimensão do problema, né? Não são nomes que a gente ouve todo dia. Com certeza. Vamos começar com as chamadas terras raras pesadas. Nomes como disprósio e térbio. Disprósio e térbio. Pode parecer algo obscuro, mas pense assim. Sem o térbio, o ímã de altíssima performance que permite a um caça F-35 manobrar em velocidades extremas, ele perde potência. Nossa. Ou o motor elétrico de um submarino de última geração. Ele deixa de ser tão silencioso, aí ele se torna um alvo muito mais fácil de detectar. Uau. Então, um simples mineral define a capacidade de um submarino de bilhões de dólares de cumprir sua missão? Exato. Não é apenas um componente, é a diferença entre a furtividade e a detecção, entre a vida e a morte no campo de batalha moderno. Impressionante. E o que mais está nessa lista invisível? Bem, temos também metais estratégicos como o galho e o germânio. Certo. Eles são a base para os modernos radares AESA, aqueles que são os olhos e ouvidos dos caças e navios, sabe? Permitem rastrear dezenas de alvos
ao mesmo tempo. Entendi. E são vitais para os semicondutores de potência, que são o cérebro de praticamente tudo que é eletrônico hoje. E, por fim, algo que parece mais comum, mas é igualmente crítico: o grafite. Grafite. O grafite de alta pureza. Ele é o principal componente dos anodos das baterias de íon lítio, que hoje alimentam desde um drone de reconhecimento até veículos militares. Então, o dilema para uma empresa japonesa se torna quase insolúvel. Como é que você prova para um fiscal chinês que um lote de galho de altíssima pureza vai para um videogame da Sony e não para um míssil da Mitsubishi? Exatamente. A linha, ela é praticamente inexistente. E essa ambiguidade é a arma. É a arma. Na dúvida, a exportação é bloqueada. Isso cria um custo de conformidade de compliance que é tão alto que pode paralisar as empresas. Elas teriam que abrir toda a cadeia produtiva para provar o destino final de cada grama do material. O que é impossível em cadeias globais tão complexas. O efeito prático é um choque de oferta brutal. As empresas são forçadas a procurar fornecedores alternativos que, no curto prazo, simplesmente não existem na escala necessária. E isso cria um efeito cascata que é assustador. Uma pequena empresa que faz um componente para o ar-condicionado da Panasonic pode, de repente, ter o fornecimento cortado. Exatamente, porque a China suspeita que outra divisão da mesma holding tem um contrato com o Ministério da Defesa japonês. É o risco de contágio que a análise menciona. Precisamente esse o risco. A medida é ampla o suficiente para gerar o que a gente chama de paralisia por precaução. Muitas empresas chinesas, para não terem problemas com o próprio governo, podem simplesmente parar de vender para qualquer grande conglomerado japonês. É mais seguro para elas. E o resultado é o estrangulamento de toda a economia de alta tecnologia do Japão. Não só o setor de defesa, atinge tudo. A análise que a gente recebeu menciona um detalhe que define como técnico, porém explosivo. Uma tal de cláusula de responsabilidade estendida. O que isso significa na prática? Bem, se a gente conecta isso ao cenário global, vemos que essa cláusula é, na verdade, uma ameaça velada de sanções secundárias. Sanções secundárias. Isso. O governo chinês deixou claro no texto que qualquer empresa ou indivíduo de um terceiro país, que não seja a China ou o Japão, que revender produtos de origem chinesa para o complexo militar japonês, Vai ter problemas. vai enfrentar consequências legais. Ou seja, a China está dizendo para o resto do mundo, olha, a minha briga é com o Japão, mas se você ajudar o Japão a contornar o meu bloqueio, você passa a ter um problema comigo. É isso. Exatamente. Pense num distribuidor de componentes em Seul ou em Frankfurt, na Alemanha. Certo. Se essa empresa for pega repassando terras raras compradas da China para uma empresa de defesa no Japão, ela corre o risco concreto de perder todo o acesso ao gigantesco mercado chinês. E para muitas empresas globais, isso é... É uma escolha de Sofia. Uma decisão impossível. Elas são forçadas a escolher entre o mercado japonês e o chinês. Entendi. É a lei chinesa sendo usada como uma arma de coerção econômica global. Me lembra muito o que os Estados Unidos fazem com o dólar, né? Sim, com o sistema financeiro. Quem não segue as sanções americanas perde acesso ao sistema do dólar. Aqui, quem não segue as regras chinesas perde acesso aos minerais. A sua observação é perfeita. A analogia com o dólar é o melhor jeito de entender. Mas tem uma diferença crucial aqui. Não tem. O acesso ao dólar é sobre algo virtual. O acesso a minerais é sobre algo físico, tangível. Exato. E isso torna a coerção, como você disse, mais brutal e muito mais difícil de contornar. Não dá para criar um sistema SWIFT alternativo para minerais da noite para o dia. Não mesmo. A análise chama isso de extraterritorialidade da lei chinesa aplicada à geologia. Pequim está estendendo sua jurisdição para além das fronteiras usando seu domínio de mercado. Isso força uma reavaliação completa do conceito de risco para qualquer empresa de alta tecnologia. Com todo esse caos se instalando nas cadeias globais, alguém deve estar vendo uma oportunidade, e a nossa análise sugere que muitos olhos estão se voltando para o Brasil. Essa expectativa é realista? Ela aterrissa de forma muito concreta por aqui. O Brasil é visto hoje como uma das pouquíssimas jurisdições no mundo capazes de oferecer um porto seguro, um safe harbor, para alguns desses materiais. E por quê?
Só pela geologia? Temos os recursos geológicos e, crucialmente, uma posição diplomática que, historicamente, permite dialogar com todos os lados. A gente não tem um alinhamento automático. E isso, nesse novo cenário, é um ativo estratégico valiosíssimo. E onde estão essas oportunidades mais especificamente? Quais são os minerais made in Brazil que podem se tornar protagonistas nessa história? A análise aponta para 3 áreas de oportunidade imediata. A primeira, e talvez a mais óbvia, é o nióbio. O nióbio? O Brasil, através da CBMM, já é o líder mundial absoluto. E o Japão já é um grande cliente. Com acesso a ligas especiais da China restrito, a siderurgia japonesa de alta performance vai depender ainda mais do nióbio brasileiro. Para blindagens e estruturas aeroespaciais? Exatamente, para garantir leveza e resistência. Então, nesse caso, é sobre fortalecer e expandir uma parceria que já é muito sólida. O nióbio brasileiro vira um escudo estratégico para a indústria japonesa. E a segunda área? A segunda área é a das terras raras. Projetos que estão começando, como o da Serra Verde, em Goiás, que já produz concentrados, de repente ganham o que o mercado chama de prêmio de escassez. O valor deles dispara. Dispara da noite para o dia. A gente pode esperar uma ação muito mais agressiva da JOGMEC, a agência estatal japonesa de metais, para fechar contratos de longo prazo no Brasil. Tentando mitigar o que eles veem como um apagão de insumos chineses. Exatamente. Ok, então temos níbio para defesa, terras raras para eletrônica, mas e a corrida pela transição energética? O Japão é um gigante em baterias. Imagino que lítio e grafite também entrem nessa equação. Sem dúvida. E essa é a terceira grande frente. As reservas brasileiras de grafite e lítio, especialmente no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, O Vale do Lítio? o já chamado Vale do Lítio, eles se tornam alvos prioritários para a diplomacia de recursos do Japão. É muito provável que a gente veja uma nova onda de investimentos de trading companies japonesas, como a Mitsui e a Mitsubishi. Para garantir o fornecimento para a indústria de baterias deles, criando uma cadeia que não passe pela órbita de Pequim. Exatamente. Parece uma oportunidade de ouro, literalmente, mas a análise usa a expressão caminhar numa corda bamba. Isso sugere que a execução é bem delicada. Extremamente delicada. O desafio para a diplomacia e para as empresas brasileiras é imenso. É preciso calibrar cada movimento. Como suprir um parceiro estratégico como o Japão, sem ser percebido por Pequim como um furador de bloqueio. E a China é nosso maior parceiro comercial, de longe. Exato. Antagonizar a China diretamente está fora de questão. A nossa tradicional neutralidade comercial vai ser colocada à prova como nunca. Vai ser preciso muita habilidade para vender o minério sem vender uma posição geopolítica. Quando a gente junta todas as peças, qual é a foto que aparece no final? Este bloqueio chinês é um evento isolado ou é o trailer de um novo filme de suspense geopolítico? A conclusão da análise é que este é um ponto de inflexão. É o fim da ilusão de que o comércio global de tecnologia poderia ficar imune às tensões geopolíticas. Aquela ideia da globalização como um fator de paz. Essa é a ideia. Por décadas, a teoria era que a interdependência econômica tornaria os conflitos muito caros para acontecer. Este movimento da China vira essa lógica de cabeça para baixo. E mostra que a própria interdependência pode ser a arma. Exatamente. A cadeia de suprimentos como novo campo de batalha, a guerra de atrito deixou de ser uma metáfora para se tornar uma linha numa planilha de alfândega. Onde cada quilo de metal raro não entregue é uma munição a menos para o adversário. Perfeito. A geopolítica voltou a ser sobre geografia. Voltou a ser sobre quem controla os recursos físicos que estão no solo e que são a base de toda a tecnologia. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Se as cadeias de suprimentos de minerais agora são abertamente usadas como armas, quais outros setores que hoje parecem puramente comerciais, como alimentos, tecnologia de sementes, gestão de água, ou até o código-fonte de inteligência artificial, podem se tornar as próximas frentes nessas guerras silenciosas por recursos? E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a Carbon Fi para se manter sempre atualizado.